Então, amados, estamos aqui no capítulo 2 do livro Edificação e Beleza, de James Renihan, e estamos vendo como que nossos pais batistas trouxeram para a prática a questão dos parágrafos, né, do capítulo 26 da nossa confissão. E o capítulo 26 trata sobre qual assunto? Igreja. Né? Então, a igreja foi um ponto de distinção e de rompimento, tanto com os nossos irmãos pedobatistas, né, os presbiterianos, quanto também aqueles que eram os dissidentes, né, os independentes, como John Owen, tá? Que eram os congregacionalistas. Os congregacionalistas que seguiam a Confissão de Savoy, a Declaração de Savoy, eles também batizavam crianças. Tá? Porém, o seu sistema de igreja era muito semelhante ao nosso. Tanto que os textos base para a nossa eclesiologia, governo de igreja, definição de igreja local, vem justamente da Declaração de Savoy. Tá? Porém, com algumas práticas diferentes. Então, quando você pensar em eclesiologia, e nos nossos irmãos pedobatistas, principalmente os presbiterianos, você tem que raciocinar que este é um ponto que houve uma cisão. Este é um ponto que nos distingue. Como nós enxergamos a igreja, quem compõe a igreja, tá? E a nossa governança, tá? A governabilidade da igreja é diferente. E veremos isso mais claramente hoje, tá? No parágrafo 7º da confissão à noite. Então, mas vamos ver aqui, hoje, sobre igreja local. O assunto que foi abordado semana passada, na confissão de fé batista. Né? Todos os irmãos que não vieram conseguiram acompanhar. Né? Então, hoje, vamos ver historicamente como os nossos pais batistas definiam uma igreja local. Nós falaremos também sobre plantação de igreja, como é que surgiam novas igrejas. Né? A partir de que ponto esses pastores, eles olhavam, não, aqui pode surgir uma igreja. O que é necessário para que tenha essa igreja aqui? Então nós veremos como isso, à luz da confissão, eles aplicavam na realidade, né? Na prática. Tá bom? Então, membresia na igreja local. Os irmãos encontraram aí o slide? Então segue aí a leitura. A essência de cada assembleia local eram as pessoas. Homens e mulheres que haviam recebido a graça de Deus, que deram provas da sua conversão e que estavam dispostos a se submeterem ao governo daquela congregação. As igrejas não eram abstrações, mas comunidades. Fone de ouvido. As igrejas não eram abstrações, mas comunidades com membros definidos e com procedimentos estabelecidos para a administração de seu governo. Vamos agora relatar, veja, o processo pelo qual as igrejas foram constituídas, examinar os procedimentos usados para receber membros em igrejas estabelecidas, descrever as responsabilidades dos membros e considerar a aplicação da disciplina nas assembleias. Hoje, especificamente, vamos olhar aí o procedimento aí, principalmente de formação de igreja, tá? Então, o historiador aqui, ele vai agora relatar essa questão específica das igrejas locais. Próximo slide. A constituição de uma igreja local. E esse será um assunto aqui que teremos foco hoje, tá? Muitos têm dúvida, né? Muitos já me perguntaram, né? Como você fundou essa igreja, né? Como o pessoal que veio da CCB aqui na quarta-feira perguntou para mim, mas como surgiu a igreja? De onde o senhor veio, né? Como é que foi aí esse processo? Teve outros pastores envolvidos, te aconselhando, né? Apoiando o trabalho? Então, geralmente surgem essas dúvidas. E aí vem a questão se foi algo que nasceu no meu coração e foi imposto e forçado, ou se realmente foi algo que teve uma condução de Deus, que tem até mesmo
um embasamento conforme as práticas dos batistas. Tá? Então veja hoje, né, e nós podemos fazer algumas comparações. Entre os batistas particulares, podem ser notadas duas posições diferentes. Tá? Em constituição de igrejas. Duas posições diferentes. Quanto à constituição das igrejas. Para alguns, havia uma ênfase na necessidade de um pacto. E nós temos um pacto. Nós, então, estamos enquadrados nesse primeiro grupo. Tá? Um pacto formal da igreja. Isso proveria uma forma concreta pela qual os membros da igreja poderiam ser disciplinados. Né? Aconteceu exatamente isso na igreja de Francisco Morato. Conversando com os pastores de lá, eles têm as obrigações dos membros nos pactos. E quando não se cumprem essas obrigações, essas pessoas têm que ser sancionadas. Tá? E exatamente aconteceu isso, que uma família se tornou membro na igreja. Tá? Não me pergunte se foi um processo, né? Acredito que sim, houve um pouco, né, de talvez rapidez nesse processo de membresia, tanto que eles mudaram o sistema de membresia lá e estavam até avaliando a questão da ceia, se seria fechada ou aberta. E essa família começou a negligenciar certas obrigações de membros. Porém, eles são desse primeiro grupo também, que tem um pacto. E eles fazem cada membro assinar esse pacto. Se você ainda não fez, é porque eu estou acabando, né, de estudar a confissão de fé. Inclusive, tem famílias aqui que terão que passar pelo batismo novamente, porque vieram de seitas, tá? Após o estudo de toda a confissão de fé. E será dado um pacto de membresia para cada membro. Voltando no Francisco Morato, essa família começou a negligenciar e ele chamou eles para conversar. Aí ele trouxe o pacto assinado por eles. Ó, está aqui o pacto de membresia de vocês, que vocês assinaram. Vocês se comprometeram a evangelizar, a orar um pelos outros, a fazer cultos domésticos, e como o nosso pacto de membresia. Né? Ponto a ponto. E ele incrivelmente respondeu assim, eu nem sabia o que estava escrito aí. Né? Então, essa é a característica do povo aqui do Ocidente. Essa é a característica ainda piorada do povo brasileiro. Como é que você considera hoje o valor da palavra de uma pessoa? Você confia nas pessoas? Se você tivesse um mercadinho e o camarada, não, eu sou crente, posso pegar fiado aí? Você venderia? Então, hoje não se tem mais credibilidade da palavra. Tá? Muito menos crentes, por causa de maus exemplos que temos por aí. Alguns, no entanto, aí vem o segundo grupo, eram avessos ao uso de pactos. E argumentavam que eles não eram baseados em preceitos ou exemplos das Escrituras. E, portanto, eram uma imposição indevida sobre a igreja. John Spilberry e Benjamin Kitt podem servir como exemplos do primeiro grupo. Em sua obra, um tratado concernente aos sujeitos legítimos do batismo, de 1643, Spilberry argumentou que um pacto era um documento de iniciação à membresia da igreja. Tá? O pacto precederia o batismo e serviria para inserir na igreja aqueles que se comprometeram com ele. Tá? Então, esse pacto de membresia, como fazemos aqui, ele é passado para os membros, né? Os membros leem, não sei se a Elanes e Israel lembram, eu mandei para eles anteriormente, para eles lerem esse pacto de membresia, saberem das suas obrigações, dos seus deveres como membros. Então serve como uma forma de iniciação à membresia. Tá? O pacto, então, precederia o batismo e serviria para inserir na igreja aqueles que se comprometeram com ele. Com a igreja, né? Então existem esses dois grupos, tá? Olhando para a história, existem esses dois grupos. Aqueles que achavam que era necessário, tá, um pacto de membresia, um documento formal, redigido, assinado, tá, professado perante a igreja.
E existia aqueles que não é necessário nenhum tipo de documento, tanto porque não temos exemplos nas Escrituras quanto a isso, né? Então vamos seguir aqui de forma apenas verbal, como veremos. Então esses dois grupos é o que compõem. Aí você pode perguntar, e aí, pastor, é certo, não é certo, né? Eu acredito que vai muito do contexto, né, da população ali, dos costumes no país. Talvez você vá em um país, por exemplo, o Japão, vamos lá, né? O Japão, eu já vi vídeos, né? Eu gosto da cultura oriental e eu gosto de pesca, né? E tem algumas pessoas que pescam lá e eu acompanho os vídeos deles. Um rapaz fez um teste, deixou uma vara caríssima com um equipamento de pesca, deixou assim, ó, num caminho onde tem muitos pescadores, né? Em um lago famoso lá no Japão. Ele deixou lá no caminho. E ele falou, vou fazer um experimento social. Vou deixar essa vara aqui e vou embora para minha casa. E ele foi e passou-se uma semana. Incríveis 7 dias. E ele retornou para o local. Os irmãos acreditam que a vara estava lá? Eles não mexem. E no Brasil? Então, irmãos, tudo vem de um contexto também, né? De época, de pessoas, de cultura, né? De costumes e valores. Brasil. Né? Então, irmãos, eu acredito que se tivesse até mais pacto seria viável, né? Enfim, continuando, o slide 39, baseando seu argumento em uma analogia com a prioridade do pacto da graça, o qual é a primeira forma que Deus usa para conduzir seu povo a um relacionamento com ele, Spielberg procurou demonstrar que o mesmo tipo de forma era necessário quando as pessoas se uniam como uma igreja. Tá? Por quê? O pacto da graça realmente ele foi prometido e Deus revelou isso ao povo. Escreverei em seus corações a minha lei, né? Colocarei em vocês um novo espírito. Ou seja, isso foi revelado formalmente ao povo. Então Spielberg e também Benjamin Kitt, eles olham para a necessidade desse pacto de membresia nesta alegoria do pacto da graça. Tá? Ele não está falando que as duas coisas são equivalentes, mas ele está usando como uma forma de exemplificar a necessidade do pacto da graça. Né? Ou seja, algo revelado, né, digamos assim, que fique visível e que a pessoa possa realmente constatar aquilo. Porque às vezes a palavra fica muito subjetiva. Eu falei isso? Falei mesmo. Né? Eu prometi isso, prometeu. Né? E nem lembra mais o que falou. Como aconteceu, né, no próprio Francisco Murato e tendo o documento. Isso que é incrível. Né? Enfim. Spielberg procurou demonstrar que o mesmo tipo de forma era necessário quando as pessoas se uniam numa igreja. Ele disse, o pacto é a forma. Mais de 50 anos depois, Kitt escreveu que os indivíduos, quando admitidos como membros perante a igreja, devem entrar solenemente em um pacto de se comprometendo a caminhar na comunhão daquela congregação em particular, submeter-se aos cuidados e à disciplina daquela igreja. Então veja, irmãos, tanto Kitt quanto Spielberg, né, e uma diferença de 50 anos aí, né, de um para o outro, eles viram essa necessidade. Tá? Por outro lado, não podemos descartar, existem aqueles que não tinham isso por necessidade. Eu pergunto aos irmãos acham que é necessário ou não é necessário? Né? Então, amados, devido ao nosso contexto, né, e hoje é complicado, o camarada vai alugar um andaime lá, você fala, não precisa de contrato não. Tem como? E o Vitor redige um contrato, tem um contrato pronto, né? Tem que colocar lá CPF, tem que colocar lá tudo do camarada. E mesmo assim, olha lá. E dá golpe ainda, né? Não paga, com contrato e tudo. Né? Enfim, imagina na igreja. Igreja White Street e Knowles, tá? Então, vamos de mais exemplos aqui. O pacto da igreja de White Street, em Londres, aparece impresso ao final da obra A Glória de uma Igreja Verdadeira. Esses documentos, os irmãos, sempre que citarem aqui Hansard Knowles, como nós vimos, John Spielberg e também Benjamin Kitt,
aquele site que eu passei para os irmãos, tá? Tem muitas obras que falam sobre esses documentos que estão sendo citados aqui. Então, se o irmão quiser se aprofundar um pouco mais, entender, né? Tem documentos lá que eles escreveram contra o pedobatismo, por exemplo. Então, você pode ter um panorama melhor, né? Mais profundo sobre essa questão. Tá bom? A perspectiva aqui de Hansard Knowles era um pouco diferente. Quando desafiado com a afirmação de que novas igrejas batistas em Londres exigiam a assinatura de um pacto, ele respondeu afirmando que algumas das igrejas se reuniam sem exigir ou fazer um pacto particular com os membros por ocasião de sua admissão para a membresia. Para Knowles, isso era suficiente para satisfazer os requisitos das Escrituras. Um pacto formal era desnecessário. Em outras palavras, Knowles enxergava que era desnecessário esse pacto e que deveria se dar valor para a palavra da pessoa, né? O que ela dizia como cristão, que era em se comprometer com o corpo. Para Knowles não era necessário um pacto, não era necessário um documento, tá? Spilberry e Knowles, então eles vão ser diferentes em suas posições, porque Spilberry e também o Benjamin Keach, eles eram a favor do pacto, tanto que o nosso pacto eu extraí justamente da confissão da igreja de Benjamin Keach, tá? Porque lá tem todos os pontos. Então eles vão se contrapor aqui, Spilberry e Knowles, tá? Que Spilberry também era a favor do pacto de membresia. Na década de 1640 podem ser explicadas pelo propósito que levou a escrever, né? Então as diferenças entre Spilberry e Knowles. Spilberry estava tentando defender a si mesmo e as outras novas igrejas batistas da alegação de que seu batismo era uma novidade e uma nulidade. Seus oponentes, o acusavam de que o restabelecimento do batismo de crentes por imersão era inválido, pois implicava que os não batizados necessariamente deveriam ter sido os administradores do batismo, no momento em que esta prática foi retomada, algo indispensável de acordo com seus pressupostos. A resposta de Spilberry foi que a igreja tem prioridade cronológica sobre o batismo. E visto que a igreja já existia, ela poderia designar alguns de seus membros, embora não batizados, como administradores adequados da ordenança. O pacto, e não o batismo, forma a igreja. Knowles, em contraste, não estava tratando da questão do restabelecimento do batismo. Ele estava simplesmente explicando o método usado no estabelecimento de algumas igrejas. Os homens pregavam, as pessoas criam e eram batizadas, e então passavam a ser organizadas em igrejas. Então aqui tem um embasamento, né, dos dois. Spilberry, por um lado, ele teve que defender a necessidade, né, do batismo. Ele estava sendo acusado, estavam levantando pressupostos de que ele estava restabelecendo o batismo de muitos. E também lembro daquele caso, irmãos, que não se tinha ali pessoas batizadas, então a pessoa iria se batizar para depois batizar os outros, né? E isso foi questionado por muitos. Então, amados, o que ele quer dizer aqui é que não é o batismo em si que vai formar as igrejas, inicialmente. Eu posso ter um grupo de pessoas já salvos, reconhecidos, e que assinam um pacto de membresia para assim dar início aos batismos, entendem? Apenas em uma ordem cronológica. Como é que eu vou ter batismo sendo que eu não tenho uma congregação reunida? Né? Como é que eu vou observar os sacramentos sendo que eu não tenho um povo de Deus reunido e professando a mesma fé? Então o pacto traria essa unidade, digamos, tá? Para após, sim, se iniciar a questão do batismo, né? Agora, Knowles, em contraste, não estava tratando dessa questão. Porque o tempo em que Knowles viveu, 50 anos depois, talvez essa questão já estivesse um pouco mais, né,
comum e assentada na Inglaterra. Então, ele estava simplesmente explicando, Knowles, o método usado no estabelecimento de algumas das igrejas. Os homens pregavam, as pessoas criam e assim eram batizadas, sem a necessidade de um pacto, né? Mas os dois estão, de certa forma, prezando para a organização das igrejas, né? Tendo pacto ou não de membresia. Entenderam esse ponto? Tá? A diferença entre os dois? Então, a forma de Knowles, no próximo slide. Tá? Knowles fornece um relato detalhado de um procedimento empregado na constituição de novas igrejas. Em um dia solene de oração e jejum, capacitado ministro do Evangelho, juntamente com os pastores e os principais irmãos de uma igreja, de algumas igrejas locais de santos, se pudessem comparecer, coloco entre parênteses aqui, deveriam se reunir com um novo grupo de irmãos. Depois de pregar sobre seus respectivos deveres, envolvidos em sua relação com a igreja, esses pastores podem constituir e fazer deles uma igreja local e visível de Deus. Pois os membros concordam em formar uma congregação, reunirem-se em um lugar para culto público no dia do Senhor, sujeitarem-se às leis da casa de Deus, obedecer à doutrina apostólica e observar as ordenanças juntos. Quando esses compromissos tiverem sido assumidos, o mesmo ministro deve declará-los como sendo uma igreja de santos, e os ministros e irmãos de outras igrejas que estiverem presentes na ocasião devem acolhê-los e reconhecê-los como uma igreja irmã. Dar-lhes a mão direita em sinal de companheirismo e então encomendá-los a Deus em oração. Então, Knowles adotava pacto ou não? Knowles não? Hã? Não era necessário, tá? Então, como é que ele institui aqui a forma? Segundo Knowles, que não adota pactos. Para se instituir uma igreja, era necessário, então, ter irmãos de outras igrejas, pastores de outras igrejas, tá? E após pregar, né, verbalmente sobre os deveres dos membros, aí eu coloquei até em amarelo, em reunir, sujeitar-se, obedecer à doutrina apostólica, observar as ordenanças, após falar tudo sobre isso, essas pessoas em comum acordo se sujeitarem, ali então, pelo reconhecimento de outros crentes externos, eles podem, então, assim, iniciar os trabalhos ali. Mas veja que, nós veremos aqui outros relatos também, sempre estão presentes outros ministros da palavra. Sempre estão presentes em uma fundação de uma igreja, em uma organização de uma igreja, outros pastores, historicamente falando. Porque, amados, nós sabemos do problema de uma pessoa individualmente querer inaugurar uma igreja. E ela pode fazer isso em total rebeldia, em total contraponto, não pedindo apoio, tá? Então, hoje, graças a Deus, né, e eu tinha essa questão, né, muito assim, porque, tudo bem, eu tive o pastor Marcos Paixão que nos encaminhou, né, que foi acompanhando e falou, daqui a 1 ano, se reúnam aí, daqui a 1 ano, se os irmãos estiverem firmes, vocês vão no cartório e instituem a igreja formalmente. Mas foi tudo feito o quê? À distância, né? Ele não esteve presente. Mas graças a Deus hoje, amados, nós estamos numa convenção batista, né, reformada. Inclusive eu fui chamado já para concílios, né, de pastores e outras igrejas. Então, assim, pela nossa vivência e pelo que a igreja tem sido requisitada por outras igrejas, nós somos reconhecidos por eles, tá? Como uma igreja bíblica,
como uma igreja realmente instituída e uma igreja de Cristo. Tá? Então, amados, é importante esse reconhecimento de outras igrejas. Tá? O próprio pastor Silas, que nos apoia, né? Que tanto nos aconselha, está aqui, prega neste púlpito, né? Eu falo com ele, me aconselho com ele, reconhecem a nossa igreja como uma igreja de Cristo. Tá? Então, amados, qual o procedimento correto? Isso é importante para os irmãos. Tá? Igrejas não podem ser fundadas a partir de uma única pessoa. Tá? Tudo bem que existem certas situações, mas hoje, com o advento da internet e a comunicação ser muito mais ampla, eu acredito que não se tem mais desculpa para isso. Né? Então é necessário ter este apoio, ter esta condução de outras igrejas. Tá? Porque pode surgir alguém aqui falando, não concordo mais com isso, né? Vou abrir uma igreja. Aí põe a Batista Reformada também, o nome da igreja. Mas sem apoio e sem condução de nenhum outros pastores. E o que é pior, né, é a questão. Tem igrejas reconhecidas próximas da onde você quer plantar a igreja? Tem. Os pastores que estão aí, reconhecidos, apoiam esse trabalho? Essa é a questão. Entende? Então tomem cuidado em incentivar trabalhos que às vezes sejam através de rebeldia. Tá? Através de motivações egoístas e próprias. Aí você pensa, plantar igreja é algo de Deus? Nossa, é algo de Deus. Então vá, o evangelho tem que prosseguir. Cuidado. Coisas santas, por causa da cobiça, pode se transformar em profanas. Tá? Tomem cuidado. E olhem para a história. Tá? E veremos mais exemplos. Então, até mesmo Quinólis, que não tinha um pacto formal, ele chamava essas pessoas externas para reconhecer e organizar igrejas. Compromisso verbal. Até aqui, alguma dúvida? Comentário, alguma coisa? Dos irmãos? Tranquilo? Então, era um compromisso verbal. O ato de constituição da igreja, portanto, dependia dos compromissos assumidos pelos membros fundadores. Desde que estivessem dispostos a se comprometer uns com os outros e demonstrassem a determinação de estarem sujeitos aos preceitos da Escritura, eles podiam formar uma igreja. A presença de ministros visitantes servia para promover ajuda. Tá? Ajuda. Eles confirmavam a validade da ação ao reconhecerem ali uma igreja conforme os padrões do Novo Testamento. Tá? Dessa maneira, a nova Assembleia poderia imediatamente reivindicar os devidos direitos e privilégios de uma igreja, com a aprovação de outros, que previamente já estavam em uma condição similar, ou seja, já estavam em igrejas funcionando. Porque entra numa questão aqui que muitos às vezes levantam objeções. Pastor, se nós somos congregacionais e nós elegemos nossos próprios líderes, correto? Por que nós temos que chamar outros pastores para a instituição e ordenação, né, de novos ministros? Já me perguntaram, por que eu tive que ir lá em Francisco Morato e participar lá do concílio do pastor William, por exemplo? Né? Não é a própria igreja que tem que reconhecer isso? Sim, amados, estamos corretos na nossa governança de igreja congregacional. Mas não seria errado eu ter também a aprovação de pessoas reconhecidas que já estão em igrejas que também aprovem isso. Então, ou seja, só irá endossar ainda mais, só irá ratificar ainda mais a decisão da própria igreja. A última palavra continua sendo da igreja, instituir seus líderes. Mas trazer outros pastores de fora serve para, então, ratificar aquela decisão. Reconhecer ainda mais, tá? Então é válido. Por quê? Eu posso ter meu filho, né? Vamos supor, eu tenho meu filho. Eu quero, por força minha, colocá-lo como pastor, né? E eu dou uma maquinada, eu consigo uns votos, né? Consigo, né, na conversa, alguns irmãos aprovarem, né, a instituição do meu filho como pastor. Sendo que se
Talvez, se eu convidasse pastores de fora para um concílio e avaliação do meu filho, ele não passasse. Entende? A necessidade, então, e a importância de ter essas opiniões externas, e repito, de igrejas reconhecidas, de pastores reconhecidos. Tá? Porque, amados, existe muita sujeira no coração do homem. E ele pode forçar as coisas. Eu já vi isso, irmãos, em igrejas. Estava lá uma comissão, a igreja montou uma comissão para trazer um novo pastor para a igreja. Aí colocou lá na tela a foto dos cabras lá. Aí passou um tempo, aí ficou acho que 3 no final. E aí começaram a votação. Você, fulano, fulano. O mesário presidente, acreditem se quiser, ele falou: eu queria pedir que os irmãos reconsiderassem os seus votos. Como assim? Não, fulano é mais preparado, não sei o quê. Ele conseguiu mudar 3 votos, né, se eu não me engano, se não me falha a memória, e será aprovado o pastor que ele queria. Não, estão entendendo? Como que as coisas podem ser conduzidas numa igreja dependendo de um líder com más intenções? Então, mesmo que eu não esteja aqui, irmãos, e futuramente, vamos supor, precisa reconhecer um líder, se tiver o pastor Silas, se tiver outras igrejas reconhecidas, chame esses pastores para auxiliar, auxílio, ajuda, tá? Para que a decisão seja mais assertiva possível, tá bom? No reconhecimento dessa liderança. E não seja algo unilateral apenas, tá? Então, na igreja pode acontecer muitas coisas, irmãos. Devido cobiça, devido pecado, tá? Tomem cuidado quanto a isso. Ficou claro, irmãos? Igreja em Bumpton, Devonshire, né? Devonshire. Em 1690, uma igreja foi organizada em Bumpton, Devonshire, e de acordo com o livro de registros da igreja, as pessoas de Bumpton haviam viajado até a igreja vizinha de Tiverton por curiosidade ou por diversão. Olha que interessante essa história aqui. E tinham sido convencidas da necessidade do batismo de crentes por imersão. Já pensou? Eu vou lá visitar uma igreja. Vamos lá, vamos. Vamos lá fazer uma visita lá. Aí chega lá, vocês são tudo pedobatista, né? Aí a gente é tudo pedobatista. Aí chega lá na igreja batista. Aí começa, aí nesse dia tem uma explanação sobre a necessidade do batismo. Né? Tem uma exposição bíblica que traz a realidade do batismo por imersão. Aí saem desse culto falando, acho que a gente está errado, hein? Aí volta para a igreja oriunda. Aí já tem um problema, né? Um problema de doutrinário. Um problema de não aceitação doutrinária. Aí veja o que aconteceu. O número daqueles que viajaram aumentou ao ponto de considerarmos ser possível, como foi pensado por nós mesmos e por outros, nos estabelecermos como uma igreja distinta. Então, no 5º dia do 9º mês de 1690, foi realizada uma reunião eclesiástica em Bumpton. Então, ou seja, mais pessoas viajaram por curiosidade ou diversão, ouviram sobre o batismo, tá? E retornaram para a sua cidade Bumpton. E tudo indica aqui, porque é destacado que houve uma necessidade, então, que veremos que realmente se formou uma outra igreja, que houve separação. Separação. Aí vem algumas pessoas que nos visitam às vezes e quer falar que o pedobatismo não tem tanto problema assim. Isso só pode ser por ignorância bíblica e falta de esclarecimento. Os pedobatistas não afirmam que as crianças são salvas. Essas pessoas afirmam. Tudo bem, eles podem declarar dessa forma, concordo. Mas o que significa batizar alguém? O que significa estar escrito na própria confissão que quem constitui a igreja é os pais juntamente com os filhos? O que é a igreja? O que é a igreja? A igreja é o quê? Assembleia dos? Ponto final.
Igreja de Cristo tem ímpio? Então eu tenho a declaração doutrinária deles na confissão, da forma como eu enxergo a igreja, e o próprio ato do batismo significa o quê? Significa o quê, irmãos? O que significa batizar? O que significa o batismo? Morrer para o mundo, nascer para Cristo, nova vida, novo nascimento, tá? Acompanhada, claro, da profissão de fé. Isso é o batismo, segundo o Novo Testamento. E como é que eu batizo alguém e digo, não, esse batismo aqui, na verdade, ele não significa salvação. Então, peraí, então temos um erro doutrinário. Porque na Bíblia, batismo significa realmente crer e viver para ele. É justamente isso. Então, como é que eu digo que o batismo que é efetuado em crianças não significa salvação? Como que eu vou fazer isso, irmão? Me explique. Como? Hã? Objeções. Vamos lá. Levante, irmãos. E aí, Fábio, como é que eu vou dizer? Vou batizar seu filho? Eu falo, não, Fábio, eu só estou batizando seu filho por um costume. Mas não significa salvação. Mas e na Bíblia? Como é que fica? Eu posso fazer isso? Ah, circuncisão. Aí nós temos que analisar, então, se circuncisão pode ser representada por batismo ou não. Aí nós vamos para o livro de Hebreus, né? Onde que ele fala sobre as administrações da antiga aliança, correto? E o que ele diz sobre as administrações da antiga aliança? Abolidas, envelhecidas, passaram e veio algo novo. Algo novo é algo que já existia? Algo novo é algo novo, né? Constituído. Opa, então eu não posso fazer assimilação de circuncisão com batismo. O autor de Hebreus deixa isso claro, tá? Então existe uma diferença entre a antiga aliança e a nova aliança. Ou seja, irmãos, para mim batizar uma criança e falar que não é salvação, tem erros seríssimos. Além de ferir o princípio regulador do culto. Porque batismo está dentro da adoração a Deus, faz parte do culto. Então logo tem que seguir as prescrições bíblicas para isso, correto? Ou eu posso inventar, em vez de água, eu vou usar uma piscina de bolinha. Posso fazer isso? Não. Em vez de um adulto professo, de uma pessoa que professa a fé, eu vou usar uma criança. Posso? Então eu estou ferindo a palavra de Deus na adoração. Vamos mais adiante? Vamos falar de condições para a salvação? Ah, porque é criança. Então existe condicionante para a salvação? O pacto da graça é condicional? A salvação é condicional a alguma coisa? Então não é somente por graça. Então é graça e mais alguma coisa. Tá? Então veja os erros teológicos por detrás do pedobatismo. E veja que as pessoas aqui visitaram igrejas batistas, viram essa questão e romperam. Romperam. Ontem um rapaz perguntou para mim, vocês consideram, né, os pedobatistas irmãos? Eu falei, sim. Mas seria possível vocês congregarem juntos? Eu disse, não. Eu enxergo que eles são salvos, enxergo que eles professam a fé, mas a igreja deles é imperfeita. Porém, eu estou numa batista que também é imperfeita. Porém, se colocar as duas juntas, como é que é? Quando um quer caminhar com o outro, dá para ir junto? Amós 3:3? Não dá. Não dá. Né? Então, por isso, para comunhão em igreja local, respondi esse rapaz, é impossível. Agora, considerá-lo como irmão, é possível. Tá? Entenderam, irmãos? Né? Esses pontos. Está claro para os irmãos essa questão do pedobatismo? Quem ainda tem dúvida? Tem alguém que tem dúvida ainda quanto a isso? Pode falar, irmão. Né? Pode falar. Você acha que é algo que não é tão assim importante, que é algo
né, que pode passar, pode ter um pedobatista no nosso meio. Você acha que é isso? Pode falar, irmão. Não fique com medo, não. Né? Não existem comprovações bíblicas para essa prática. Tanto a continuação da circuncisão para o batismo, não tem texto que dá base para isso. Não tem. Sei não, mentira. Então, Malabarismo. é difícil de entender, mas Malabarismo. É grande. a própria conversa ali de Jesus com Nicodemus é uma conversa muito profunda e esclarecedora. Exato. Isso descontrole pareceu ali que era necessário ele nascer de novo. Aquilo ali para nós é. Exato. E uma questão, né, bem sincera mesmo, né? Se circuncisão é equivalente ao batismo, por que então que judeus foram levados a batismo? Circuncidados. Se são equivalentes, correto? Se existe essa continuidade entre as duas administrações, né? Se a circuncisão colocou crentes no pacto da graça, para que então batizá-los? Correto? Então existem essas questões que devem ser levantadas. E para nós batistas é distintivo, irmãos. É distintivo, tá? Então que os irmãos, se ainda não têm clareza sobre o assunto, me procurem, tá? Vou recomendar talvez leituras de livros para os irmãos que deixam essas questões muito bem claras para nós, tá bom? Até mesmo o Warfield, eu compartilhei no grupo uma vez, não sei quem é, né? Lembra aí, tem uma memória boa? Warfield é referência no presbiterianismo. E ele declara que a teologia bíblica mais coerente é a dos batistas. Um próprio presbiteriano diz isso. Você lembra que eu compartilhei isso, Gessé? Você lembra? O próprio Warfield. Tá? Então veja, presbiterianos que reconhecem, né, a nossa teologia bíblica como a mais coerente, a mais bíblica. Tá? Sim. Eles fizem bem, né? Tem mais de 3 páginas falando. Exato. E por que eu estou fazendo uma pausa e batendo muito nessa tecla aqui? Porque existem pessoas que tentam chegar no nosso meio e dizer isso, irmãos. Ah, não é bem assim, não, o pedobatismo. Tá? E tentam, de certa forma, dizer que ele é aceitável no nosso meio. Isso aí é uma forma de criar divisão, irmãos. A nossa confissão, ela é totalmente contra o pedobatismo em todos os aspectos. Então, se você acha que o pedobatismo é aceitável, você está no lugar errado. Você está na igreja errada. Você não pode congregar numa igreja batista. Tá bom? Veja a história, as pessoas rompendo justamente por isso. Né? O Fábio e a Ana Paula não estariam aqui então, né? Se isso não fosse algo tão crucial. Continuariam lá na igreja do pastor Eduardo, talvez. Batizariam os filhos deles. Mas não, eles viram, não, isso aí eu não concordo. Isso para mim, por mais que eles não tivessem tanta clareza no momento, mas eles já, algo dizia a eles, não, isso não dá. Isso não dá. Eu não vou batizar meus filhos. Né? Aí chega numa igreja batista, já membro, né? Ou querendo ser membro, ah, não é tão importante assim, não. Como que não é? Como que não é? Tá? Então, que os irmãos tenham convicção disso, clareza sobre isso. Porque os irmãos estão numa igreja batista, reformada. Tá bom? Isso é algo que nos distingue. Eu nem acabei o slide. Então, em Bumpton, no 5º dia, no 9º mês de 1690, foi realizada uma reunião eclesiástica em Bumpton, na qual foi determinado que, por existir um número suficiente de pessoas, eles poderiam se unir para formar uma nova igreja, distinta daquela congregação e igreja de Cristo que normalmente se reunia em Tiverton. Isso foi feito na presença e com o conselho, olha lá, dos pastores de outras igrejas. Mais um relato histórico de uma igreja que teve esse auxílio, tá? Cujos nomes foram listados. Aí tem todos esses nomes aí, né? 18 homens e 21 mulheres formavam essa nova assembleia. Começou bem, né? E as mulheres em massa sempre, né? Continuando, no próximo slide 45, existe um prefácio no início do livro de registro da igreja
que procura situar a igreja de Bumpton na história da redenção. Essa congregação era vista como uma expressão e cumprimento visíveis da missão de Cristo ao vir ao mundo. Foi usada a linguagem da confissão para descrever o processo pelo qual a igreja é formada. Cristo recebeu todo o poder e, por meio do evangelho, muitos são chamados e separados do mundo. E então entregam-se primeiro ao Senhor e depois uns aos outros, pela vontade de Deus, por mútuo acordo, e passam a se organizar, formando comunidades ou sociedades distintas para a manutenção do culto a Deus, conforme as ordens que lhes foram dadas por Cristo, seu Senhor, do qual derivam a denominação de suas igrejas. Esse é o objetivo de um remanescente de seu povo, ao assumir para si o nome de uma igreja de Cristo, ou a se doarem uns aos outros, após haverem primeiramente se entregado ao Senhor pela profissão que fizeram através do batismo. Tá? Então veja, uma igreja que foi reconhecida, que foi usado até mesmo o texto da confissão para dizer que aquela era uma igreja dos salvos. Dos salvos. Tá? E eles romperam. Aqui fica ilustrado historicamente para nós que os Pedro Batistas são nossos irmãos? Sim, são nossos irmãos. Como talvez outros em outras igrejas, não só Pedro Batista, são nossos irmãos? São nossos irmãos. Né? John Wesley é nosso irmão? Quem que vai falar que não? Né? É nosso irmão, mas dava para caminhar junto? Não dava. Né? Vai para o seu lado, que eu vou para o meu. Até Paulo e Barnabé. Não está dando certo não, hein, Barnabé? Você está pensando uma coisa, eu estou pensando outra, é melhor você seguir o seu rumo e eu sigo o meu. Né? Depois eles se acertaram lá, conseguiram chegar num senso comum. Mas não dava para continuar junto. Aí Paulo ia falar que Barnabé não era irmão dele? Estão entendendo? Então eu posso ter uma visão de irmandade, de fraternidade, olhando para a igreja invisível e, ao mesmo tempo, olhar para a igreja local, que tem erros, tá? E não ser possível caminhar junto. Tá? Então, isso aqui é um exemplo claro. Porque se fosse algo, pedobatismo, que não fosse tão importante, iria surgir essa igreja em Bumpton? Não iria. Eles iriam continuar. Mas eles viram que era necessário, que era algo crucial. Era algo que a Bíblia ordenava. Tá? Essa questão do batismo. 46, slide, o acordo mútuo. A igreja é formada por um acordo mútuo, subscrito por pessoas que concordam em formar uma sociedade para a manutenção do culto a Deus. Tá? Acordo mútuo, guardem essa palavra, acordo mútuo. Isso aqui para nós ainda é aplicado. Para ser membro aqui tem que subscrever a confissão de fé? Aí você tem ressalvas mentais contra a confissão de fé. Peraí, você tem que avaliar então se você está em acordo mútuo com a igreja. Tá? Você pode ser muito bem salvo, mas talvez a sua divergência doutrinária na sua cabeça te impeça de caminhar junto com a igreja. E às vezes a pessoa não se abre. Às vezes a pessoa guarda isso. Né? E até mesmo age hipocritamente. Falando, eu não concordo, mas não vou falar nada, porque só tem essa igreja, né? Só tem essa igreja, eu vou ficar aqui quietinho aqui. Isso é hipocrisia, isso é falsidade. Isso aí é agir com engano. Tá? Então, amados, é necessário ter um acordo mútuo. E doutrina, amados, é importante para a unidade da igreja. Ter a mesma visão doutrinária. Tá? Um arminiano no nosso meio. Posso ser membro aí? Ih, meu querido. Sino de Dort. Tá? Nós consideramos como heresia também. Mas vamos para a nossa confissão. Vamos ver essa questão soteriológica na nossa confissão. Aí vai ler lá. Não, eu não enxergo assim, pastor. Pois bem, todos os membros enxergam dessa forma. Como é que você quer caminhar junto? Pode falar. Daí, no caso, entrou um pouquinho de parafusos aqui. No caso, se ele concordar, tipo assim, ele não ceder, o pensamento dele não ser convencido, vamos dizer assim, né? Ele não poderia permanecer, mesmo se submetendo, e falar, não, olha, desculpa, eu ainda não entendo assim, mas eu entendo que essa é uma igreja bíblica, eu posso continuar frequentando essas coisas assim, só
Sim. Então essa pessoa tem que procurar o pastor da igreja e ela tem que passar por um estudo para sanar essas dúvidas, tá? Levantar as suas objeções, os seus pontos, né? Entrar em um diálogo saudável que busque essa edificação, essa unidade. Mas para concretizar a membresia é necessário ter esse comum acordo, né? Por exemplo, cara, não, eu enxergo a Trindade que a Trindade não é 3 pessoas distintas, mas sim Deus se manifestando no Filho e Deus se manifestando no Espírito, né? O unicismo, né? Então, peraí. Aí nós olhamos para a pessoa, uma pessoa que anda em piedade, digamos, né? Antes disso, a gente precisa resolver essa questão. Antes de se tornar membro. Pode visitar, pode, né, frequentar aqui, mas se tornar membro é necessário subscrever a confissão de fé. Tá? É justamente esse ponto que vai nos unir, vai nos preservar. Porque as pequenas concessões levam o quê, irmãos? Né? A longo prazo, rompe a igreja. Tá? Rompe a igreja. Pode falar. Naquele áudio que o William mandou, de Francisco Morato, deu a entender que aquele rapaz que tinha alguma diferença naquilo que não era essencial, que assim, ele decidiu se sujeitar à confissão de fé da igreja, mesmo não acreditando, mesmo continuando na posição dele, mesmo assim ele se tornou membro. Mesmo não se sujeitando. Foi isso que deu para entender. Não, ele, pelo que ele me disse, não se tornou membro, mas está sendo acompanhado, está sendo estudado com ele toda a questão do pedobatismo. E ele tem se desprendido do pedobatismo e realmente se sujeitado à questão do credobatismo, né? Então, foi feito um processo, e onde ele expôs toda a questão de divergência doutrinária e os pastores estão trabalhando com ele, né? Tinha o pedobatismo. É que essas igrejas puritanas do Brasil são pedobatistas, né? Tem a questão do governo da igreja, que eles acreditam que é um governo nacional, que tem que ser, né? Também contrário à nossa confissão, porque somos congregacionais. Então eles precisam passar por um estudo, esclarecer essas questões, para aí sim efetivar a membresia, né? E se submeter, né? Se submeter. Porque a pessoa pode muito bem falar, pastor, eu tenho dificuldade em entender essa questão. A minha cabeça gira assim, por causa desse texto, desse texto, desse texto. Então tá bom, então guarda isso, que você já tem como claro. Veja agora, saia da bolha, veja outro lado, né? Olha esse texto, esse texto, esse texto. É, realmente. E geralmente acontece isso, né? Porque, por exemplo, se você é filho de um pastor presbiteriano, criado no presbiterianismo, a sua mente vai girar como? Né? Dificilmente, né? Eu conheço pessoas que vieram, apresentaram o credobatismo para pastores presbiterianos, apresentaram a nossa teologia bíblica pactual, e ele falou, desconheço. Por que ele desconhece? Porque ele só foi ensinado em uma vertente. Ele só foi ensinado por um lado. E aquilo se tornou a verdade dele. Né? Então, para nós, isso também é um ensino. Mas aí vem um cuidado pastoral. Cuidado ao ler certas coisas, se você não tem firmeza naquilo que você já professa. Né? Aí vai se aprofundar no luteranismo. Daqui a pouco está falando aí da ceia, que está errada. Né? Os elementos ali têm que representar realmente o corpo físico de Cristo. Né? Então tem que tomar cuidado quanto a isso. Mas, não sei se respondi, os irmãos, né? Precisa passar por esse estudo, essa preparação. Tá? É sempre a clareza, né, irmãos? A clareza, a transparência. Então a igreja é formada por um acordo mútuo, subscrito por pessoas batizadas que concordam em formar uma sociedade para a manutenção do culto a Deus. Eles concordavam em fazer isso juntos, mas na prática o ato era confirmado pela presença de pastores de várias igrejas diferentes. Mais uma vez eles citam isso. Que aparentemente confirmavam, por meio de sua presença, participação, que o novo grupo era uma igreja verdadeira e devidamente constituída. Não havia um pacto formal em si mesmo, embora houvesse um acordo mútuo. O método de constituição é essencialmente o mesmo que defendido por Knowles. Em Bridlington, acho que é assim que se pronuncia, o East Yorkshire, uma igreja foi formada em 16 de setembro de 1698, na presença de 4 pastores visitantes. Os seus registros indicam que, aí no próximo slide, após o Deus gracioso haver, por louvor de sua livre graça, escolhido e separado um povo do mundo para si próprio,
em Bridgeton e seus arredores, eles passaram a formar uma igreja, os quais declararam por suas próprias vontades sua sujeição à vontade, poder e autoridade de Cristo, o qual, por sua vez, lhes promete sua graça e seu Espírito para auxiliá-los a viver em obediência ao bendito Evangelho e a se entregarem uns aos outros para caminharem juntos na comunhão do Evangelho. Esse ato reflete os pontos centrais da confissão e segue o método de formação das igrejas proposto por Knowles, que não adotava pacto, tá? E não, olha lá, ele fala, né? E eles não adotaram pacto. A igreja de Maize Pond. Então, até aqui, teve uma igreja que foi decisão apenas de uma pessoa? Não teve. Tá? Não teve. Historicamente falando. Mais uma. A igreja de Maize Pond, Londres, foi constituída em 9 de fevereiro de 1693 ou 94, tá? Por um grupo de dissidentes da igreja de Horsley-Down, que era pastoreada por Benjamin Keach. Embora eles possam ter ficado muito descontentes com a introdução de cânticos na adoração pública por Keach, suas ações nos mostram um ponto de vista semelhante sobre a formação das igrejas, tá? E um dia especial de oração e jejum, e auxiliados por vários pastores e representantes das outras igrejas, eles adotaram um pacto como meio formal de se constituírem como uma igreja. 6 homens e 13 mulheres assinaram o pacto original. Aqui tem um ponto importante. Essa igreja discordava dos cânticos que eram introduzidos na igreja. Talvez fossem pessoas de salmodia exclusiva. Mas esse é um ponto trivial. O que eles vão? Não, irmão. Isso vai ferir as doutrinas basilares. Eu acho que só tem que cantar salmo. Eu acho que pode introduzir cânticos. Isso vai afetar a questão realmente de comunhão? É algo basilar? Isso? Não é. Né? Não é. Então, aqui, Keach, que introduzia esses cânticos, segundo o historiador, ele não levou isso como um ponto de separação. Neste ponto, eles poderiam caminhar juntos. Então, é preciso ser avaliada essa questão que a Ana Paula e o Fábio perguntou. Qual que é realmente o ponto de divergência? É se canta uma música ou outra? Né? É se você é milenista, eu sou pós-milenista? Né? Então, deve ser avaliado, deve ser conversado. Agora, é pedobatismo? Opa! Governo da igreja? Opa! Aí não. Aí já é mais sério. Entende? Eu enxergo que tudo tem que ser decidido por concílios externos e a igreja não tem essa independência. Opa, aí não, irmão. Nós somos congregacionais. Tá? Entenderam? Então tem que ser pesado. Qual que é o ponto divergente que nos impeça de caminhar junto? Tudo tem que ser conversado e analisado. Tem algumas questões que não são realmente basilares, digamos assim, e que realmente dá para ceder. O livro da igreja está estruturado de tal forma que há uma longa lista de membros na frente do livro. Aparentemente, à medida que novos membros eram acrescentados, era exigido deles que assinassem seus nomes e subscrevessem um pacto. Em 1695 e 96, após uma ruptura entre os membros fundadores, a igreja renovou seu compromisso com um pacto em um dia solene de oração e jejum. Essa era uma parte vital dos seus status como igreja e servia como meio pelo qual os membros formalizavam o seu compromisso com a igreja. Então, Keach era alguém que adotava o pacto ou não? Adotava. Né? E nós vemos aqui instituição de igrejas através de pactos de membresia. Tá? O Keach, sim. O Keach adotava o pacto. Tá? Inclusive o nosso vem dele. Igreja em Porton. Uma circunstância de tipo ligeiramente diferente ocorreu quando a igreja em Porton, de Wilts, se dividiu em 2 grupos distintos e independentes em 1690. Então, uma igreja que se divide em 2. O relato manuscrito do ato declara: alguns irmãos que antes pertenciam à denominação da Igreja de Cristo em Porton se reuniram em Sarum para consultar qual seria o método mais eficaz para promover o interesse público de Cristo e converter almas e edificar uns aos outros na fé e na ordem do Evangelho. Então, a motivação deles nessa divisão era que o Evangelho fosse promovido, tá bom? E não divisão doutrinária. E então concordaram
unanimemente que, para cumprir esse propósito, seria mais viável que, em um momento futuro, formassem duas congregações distintas, a saber, aqueles que moravam em Saron e nas proximidades ficavam sob o pastoreio do irmão Pen, e que anteriormente já servia a todos nessa função, e que todos os outros irmãos passariam a se reunir em um outro lugar que considerassem mais conveniente e estariam sobre o pastoreio do irmão Reed, que anteriormente exercia a mesma função ao lado do irmão Pen. Então, por questões de proximidade, por exemplo, é o que eu disse, né? Um irmão, falei, a igreja no Tabuão, né? Eu falei, tenho planos, com certeza, de ter uma igreja lá. Desde que as pessoas de lá comecem a congregar aqui, comecem a demonstrar essa submissão à igreja, né? Aprender as doutrinas, a igreja reconhecer eles como os irmãos, e, tendo um líder para assumir o trabalho lá, por que não? Aí vamos pegar essas pessoas, colocar lá, aí a gente vai dividir a igreja em duas. Aí vai pegar esses irmãos, colocar lá para que eles expandam o evangelho, preguem o evangelho, tá? E assim nós continuemos o trabalho aqui e eles lá. Duas igrejas distintas, tá? Professam a mesma fé, porém é necessário, amados, essas igrejas saírem de outras igrejas, terem a confirmação de outros pastores, tá? Vejam que sempre é assim a plantação das igrejas, historicamente falando, dos batistas. E por último, né, último slide, a proposta foi aprovada por unanimidade e assinada por 15 homens. Nesse caso, uma igreja estabelecida concordou em se dividir para cumprir melhor a sua missão. Os dois pastores existentes tornaram-se cada um pastor de uma das igrejas. Todos esses exemplos, mesmo no caso daqueles que fizeram ou não um pacto, refletem as preocupações presentes na confissão de fé. Os membros da igreja são chamados para fora do mundo pelo exercício presente do poder de Deus. Eles se entregam a Ele e uns aos outros e concordam em viver juntos como uma igreja. A realidade da obra de Deus foi exemplificada na visibilidade da igreja, tá? E eu sou a favor disso. A igreja começa a crescer. Tem outros pastores na igreja, né? Então, o que é melhor? É crescer cada vez mais em um local ou se dividir para que se cumpra melhor a missão do evangelho? Dividir. Por exemplo, Biritiba Mirim, tem aqui 20 irmãos de Biritiba. Tem um pastor que pode servir eles lá, né? Então, por que não pegar esses 20 irmãos de Biritiba Mirim e inaugurar uma igreja lá? E colocar esse pastor para cuidar. E inicialmente supervisionar o trabalho. Suprir as necessidades, né? Tudo vai fluir de forma, tranquila. Porque já saíram do nosso meio, são nossos irmãos, reconhecidos. Então não vai ter problema. Vai ser uma igreja que estará sempre em comunhão conosco. Irá nos servir, inclusive, se precisarmos, né? E tem um capítulo da nossa confissão que vai falar sobre, na verdade, um parágrafo deste capítulo 26, que fala sobre a associação de igrejas, né? Que devemos ter mesmo. Igrejas irmãs, tá? Então, veja, aqui trouxe os relatos históricos, eu achei muito interessante, né, esses relatos, da forma como eles organizavam igrejas, plantavam igrejas, e isso é muito importante, tá? Muito importante. Que nós possamos, então, caminhar e ter essa consciência desse comum acordo para poder caminhar junto, né, da forma como se planta a igreja, que talvez muitos tenham dúvidas, né, sobre plantações de igreja, como que deve se iniciar. Então aqui nós já temos um norte, né, historicamente falando, uma maneira saudável, uma maneira que traz ali sempre edificação e não prejuízo para a igreja. Tá bom, irmãos?